Graça e paz, Influência, tudo bem com você? Como é que você tá? Hoje na nossa série Papo Reto, estou aqui com uma pessoa muito ilustre, o nosso apóstolo, aqui, o pastor, presidente da Igreja Batista Vida Nova. E o apóstolo que tem um papel muitíssimo importante na minha conversão, porque a Igreja Batista Vida Nova é a igreja que eu me converti, a igreja que eu encontrei Jesus, a igreja que eu estou firme até hoje, a igreja que eu casei e a igreja que me ungiu pastor. Então o apóstolo tem um grande papel na minha conversão, como um exemplo, como um líder na minha vida. E hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, para ter um papo reto com o apóstolo, para saber também de como foi a conversão dele, como que Jesus alcançou o coração dele, como que foi isso no começo da vida cristã. E espero muito que essa conversa aqui edifique muito você. Apóstolo, muito obrigado pela participação, obrigado por atender a gente, por essa participação no canal do Influência. E apóstolo, eu gostaria de saber, como que foi a sua conversão? Explica pra gente aí. Sim. Amigos, eu nasci numa família onde ninguém era convertido, ninguém era evangélico. E eu morava num bairro na zona norte de São Paulo, capital, e numa rua que havia uma igreja batista próxima, primeira igreja batista de Vila Maria. E passei algumas vezes em frente ao prédio dessa igreja, mas nunca havia entrado, até quando eu tinha 12 anos de idade, um domingo à noite, em que o meu padrasto, pela primeira vez, eu descobri que familiares dele no Rio de Janeiro, a mãe dele, o pai dele, que já nem eram vivos nessa época, e irmãos dele, tinham sido da Igreja Batista. E quando eu tinha 12 anos de idade, num domingo à noite, o meu padrasto resolveu pegar a família, minha mãe, meus irmãos, e nos levar para um culto na Igreja Batista, lá do bairro. Eu fui um domingo à noite, sentamos todos no último banco, no lugar mais longe do púlpito, e foi o primeiro culto que eu participei. E naquele culto teve um pregador visitante, um pastor de uma igreja batista no Brás, um pastor que faleceu alguns anos atrás, que foi pastor da família da minha sogra, o pastor dos pais da minha esposa. E eu fiquei impactado. Eu lembro de detalhes do sermão do pastor. Eu lembro do coral, do conjunto jovem cantando. Achei lindo as músicas, o ambiente, a palavra. Eu entendi a palavra. E quando o pastor fez um apelo, cantou um hino, durante o momento de apelo, quem quisesse entregar a vida para Jesus fosse lá na frente. Eu venci a minha timidez e com 12 anos de idade fui lá entregar minha vida para Jesus. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, o primeiro sermão que eu ouvi, o primeiro apelo que me foi feito. Eu estava muito facinho de me converter mesmo. Eu fui à frente, entreguei minha vida para Jesus e fui daquela igreja durante 11 anos até me tornar pastor e ser enviado aqui para Campinas. Que bênção, mestre, que bênção. E o que te ajudou a permanecer firme na igreja? O senhor tão novinho lá, com 12 anos, entregou a vida para Jesus. Naquela época, o que te ajudou? Né? Porque a gente sabe que um novo convertido, ele passa por algumas lutas, né? Sim. Para permanecer firme. O que te ajudou aí? Olha, o que me fez ficar na igreja, um garoto da igreja com a minha idade, chamava-se Jurandir. Ele morava na rua de trás da minha casa. E naquele domingo à noite ele veio falar comigo e ele disse para mim que ele ia passar no domingo seguinte na minha casa para me levar para a classe de adolescentes da escola bíblica. E ele bateu na porta da minha casa no domingo seguinte de manhã e me levou para a escola bíblica dominical, já
no domingo seguinte, e a professora da escola bíblica era a esposa do pastor, que hoje ela mora em Curitiba. E eu lembro que tinha um concurso, todos os adolescentes ganhavam pontos se cumpriu algumas tarefas. Uma delas era decorar um versículo da Bíblia. Eu não tinha Bíblia na época, e eu lembro que eu fiquei preocupado, porque eu ia voltar na semana seguinte. Eu gostei, eu queria continuar. Eu ia voltar na semana seguinte, e como que eu ia voltar sem ter decorado um versículo? E foi minha primeira preocupação. E aí, olha que, sem brincadeira, eu não tinha Bíblia, não tinha como ter uma Bíblia. E eu queria voltar na semana seguinte, e eu pensei, se eu não tiver um versículo decorado, eu não vou poder. Não vou ganhar, não vou pontuar. Eu não vou estar fazendo direito. Eu já queria andar direito já naquela época. E eu vi que tinha um envelope de contribuição, e que no envelope tinha um versículo. Como na nossa igreja não tem um versículo, pois tinha um versículo no envelope. Eu vi que era um pedacinho da Bíblia escrito ali. Eu falei, vou decorar esse versículo e eu me garanto para a semana que vem. E quando no domingo seguinte eu fui, realmente na hora de falar o meu versículo, eu recitei o versículo do envelope de dízimo. E naqueles dias, a esposa do pastor me deu uma Bíblia usada dela, inclusive na capa da Bíblia estava gravado o nome dela. Ela semeou a minha primeira Bíblia, que eu fiquei muito, muito feliz de receber, e nunca mais me afastei da igreja desde aquela. Então esse moço Jurandir foi muito importante para me consolidar. Essa escola, essa classe da escola dominical foi muito importante. Eu já me senti inserido já num grupo da igreja. Foi muito, muito importante, fez muita diferença na minha vida. Que legal, mestre. Então aí no seu caso teve um amigo que te ajudou, né, a consolidar o Jurandir, e o relacionamento, o envolvimento com o ensino, né? Sim. Então além do culto normal, a igreja tinha ali outras atividades. E o que o senhor entende, mestre? O que o senhor acha que hoje é essencial, um conselho que o senhor dá para um jovem, para ele se firmar na igreja? Porque a gente vê que muitas pessoas desgostam, visitam às vezes um culto, uma igreja, mas não conseguem se firmar. Às vezes eles até têm a vontade, mas não conseguem. Qual que é o conselho que o senhor dá para eles vencerem primeiro a vontade deles de desistir, e depois vencer o tanto de coisa aí que concorre junto com a igreja, né? Para ele poder se firmar nos caminhos do Senhor? Olha, uma coisa que eu descobri com 12 anos é que o ambiente da igreja era muito bom para mim. Eu amava estar na igreja, e eu não gostava de perder nada na igreja. Naquele tempo a minha igreja tinha uma sala, tipo o Espaço Vida Nova, menor, e tinha uma mesa de ping-pong lá. E a galera adolescente da minha igreja tinha o horário de sábado que a gente ia para a igreja jogar ping-pong, e era muito legal, muito bom, muito bom. Eu passei a gostar muito de jogar ping-pong, cheguei a ficar até bom. Tinha campeonato entre as igrejas, os adolescentes das igrejas da região lá disputavam, cheguei a ganhar medalha até. Mas para a gente ficar na igreja, claro, se você entender quem é Jesus, se você entender o que Jesus Cristo fez por você e o que é a igreja de Jesus, você vai querer ficar, é o seu lugar. É muito difícil você fazer um adolescente ficar na igreja se ele não entendeu quem é Jesus, o que é a igreja. A igreja não tem que ser um mundo disfarçado ou disfarçada de mundo para consolidar adolescente. Entendeu? Para fazer parte da igreja, o adolescente tem que entender quem é Jesus. E claro que se houver pessoas na igreja que sejam muito parecidas com Jesus, isso vai fazer muita diferença. E eu penso que eu encontrei na igreja pessoas parecidas com Jesus. O pastor da minha igreja na época é vivo, mora em Curitiba, o pastor Zacarias. Eu não entendia muito o que ele falava. Ele era um pastor que pregava a Bíblia de uma forma muito,
muito expositiva. Ele explicava, era minucioso em explicar a Bíblia. E eu conhecia muito pouco da Bíblia. Mas a figura do pastor me cativou. Eu vi o pastor e a família dele me inspiraram. Inclusive, quando ele mudou, ele foi transferido para Curitiba, aquilo me deixou bem triste, porque foi o pastor que me batizou e eu tinha um apreço muito grande por ele. Inclusive, quando eu me tornei pastor em Campinas, no dia que eu vim assumir o ministério em Campinas, a igreja de Campinas fez uma surpresa para mim e ele foi o pregador do culto. Ele que pregou no culto da minha posse como pastor em Campinas. E foi muito legal, muito bom. E a figura do pastor, a família do pastor, esses amigos adolescentes que eu fiz na igreja logo de cara, foi muito importante. Adolescente preza pela galera, né? Uma galera crente. A comunhão, né? Sim, daqueles amigos que eu fiz na igreja logo de cara, vários deles se tornaram pastores também. Vários, se eu for forçar minha mente, talvez chegue em 10 dos meus amigos adolescentes, da minha geração, que são pastores até hoje. Era um grupo de adolescentes e depois eu me tornei, pouco tempo depois, eu me tornei presidente dos adolescentes da minha igreja. Fui muito atuante, inclusive eu me casei com uma jovem que fazia o mesmo trabalho na igreja batista do bairro vizinho, que é a Valéria, trabalhava com adolescentes na igreja dela e eu era presidente dos adolescentes da minha igreja, como uma rede de adolescentes que havia. E nós tínhamos todo sábado, nós tínhamos a nossa rede, eu pregava quase todo sábado, também nós tínhamos líderes dos adolescentes. Os meus líderes foram padrinhos do meu casamento, meus líderes de adolescentes. São pessoas que eu tenho no coração muita gratidão por eles até hoje. De vez em quando ainda trocamos alguma palavra pelas redes sociais. Tem um dos casais que cuidaram muito de mim quando eu era adolescente. Eles moram aqui numa cidade da região e recentemente eu troquei palavras com eles. Por causa da pandemia não estamos nos vendo fisicamente, mas há uma promessa de em breve a gente até se visitar. Eu vou lá visitá-los na cidade onde eles estão vivendo. Ela fez recentemente 70 anos de idade. Então, quando eu era adolescente, eles tinham 30 e poucos anos de idade. E me acolheram de uma forma muito especial, muito carinhosa. Isso me consolidou muito. Que bênção. Então vocês viram que para um adolescente se firmar na igreja, ele precisa buscar referências, boas referências dentro da igreja. Buscar ser influenciado por pessoas que se pareçam com Jesus. E eu espero muito que esse testemunho, que esse bate-papo aqui com o apóstolo edifique muito a sua vida. E se você está passando por essa situação também, se você já visitou a nossa igreja, se você já visitou alguma igreja e está lutando para se firmar, está buscando aí se firmar com Cristo, que você busque e se espelhe nesse exemplo também. Então, queridos, espero que Deus te abençoe muito, que este vídeo, que essa conversa edifique muito a sua vida e até o próximo. Deus te abençoe.